Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de ver o resultado de uma prova, que todo estudante conhece muito bem? É. Mas se eu te disser que o erro pode ser, na verdade, um impulso para um grande salto no aprendizado? Olá, meu nome é Rosângela, sou pedagoga e graduanda em psicologia. E o tema da nossa aula de hoje é a arte da antifragilidade, transformando o erro em combustível para a alta performance. Para quem busca a excelência, o resultado negativo em uma prova não é apenas um número, é um golpe. Que golpe, gente? Silencioso. A primeira reação é o desejo de apagar a memória, esconder o resultado e questionar a própria capacidade. Mas existe uma linha tênue que separa o estudante que desiste daquele que evolui. Essa linha não é a inteligência, não, gente. É a interpretação do erro. E essa interpretação do erro, gente, não é um ponto final, mas uma informação. E é essa transformação que a gente vai explorar. Ela é sutil, mas com um grande impacto psicológico. Então, vamos lá? Vamos falar um pouco sobre o sentir-se fracassado e o ter falhado. Rosângela, e qual a diferença entre sentir-se fracassado e ter falhado? Qual é essa diferença? Existe tanta diferença assim? Claro que existe. Faz toda a diferença. É talvez a distinção mais importante que a gente pode fazer, tanto para a saúde mental quanto para a capacidade de aprender. Ter falhado descreve um evento, é algo pontual, temporário, corrigível. É o resultado que a gente não queria ter, certo? Mas o sentir-se fracassado, olha aqui, olha, sentir-se fracassado é assumir a reprovação como uma identidade pessoal. Ela é permanente, é um rótulo. Ah, eu sou ruim nisso, eu não posso, eu não consigo. Então você assume esse rótulo de sentir-se fracassado. Mas lembre-se, o fracasso é um verbo e não um substantivo. Aí vem o custo de confundir o ser com o estar. Quando você internaliza esse erro como uma identidade, você bloqueia o processo de aprendizagem. A vergonha impede o quê? A análise. E a primeira regra da auto-performance é a dissociação, ou seja, a separação. Você não é a sua nota. Você é o gestor da sua evolução. O erro é um dado e não uma sentença. Ficar na defensiva não é a solução. Mas para vencer a luta, a gente precisa de uma estratégia. E aí vem a filosofia da evolução antifragilidade. E o que significa ser antifrágil nos estudos, Rosângela? O que significa? Essa palavra antifragilidade não poderia ser trocada por resiliência? Mas ser antifrágil é a capacidade de usar o erro e a dificuldade para se tornar um estudante melhor e mais forte do que antes. Olha que legal. E isso vai muito além da resiliência. Então, pensa assim. O frágil, tá? É como uma taça de cristal. Quebra com impacto, com erro. E aí o que acontece? Ele desiste ou se rotula como incapaz. Esse é o frágil. Agora, o resiliente é como uma mola. Ele aguenta o erro, ele sofre, mas volta ao estado original. Continua estudando igual, o que já é
bem interessante, que já é bom. Mas o antifrágil, esse aqui, olha, é outra categoria, é outro assunto. Ele não volta do mesmo jeito, não, ele volta melhor. Ele renasce das cinzas como uma fênix. O erro informa a estratégia. O estudante descobre lacunas que não veria se tivesse acertado a questão. Ele sai da prova mais perigoso do que entrou. Olha que legal, gente. Aí você me diz, tá, Rosângela, tudo isso é ótimo na teoria. Já separamos o evento da identidade, já adotamos a filosofia de que o erro nos fortalece, mas vamos para a prática, vamos para a vida real, porque a antifragilidade, ela exige um protocolo prático. Aí eu tô aqui com uma prova na mão, cheia de erros, caneta vermelha para tudo quanto é lado, uma nota péssima. E o que que eu faço com esse pedaço de papel que está gritando, que parece gritar aqui no meu ouvido? Você falhou, você errou. E aí, esse é o momento de transformar a filosofia em ação. O instinto versus a disciplina. Então, aquele aluno, aquele estudante, o que que acontece? O amador, né? O instinto dele é rasgar e queimar aquela prova. Para quê? Para esquecer ou esconder dos parentes. Quem nunca fez isso? Pegou aquela provinha, dobrou, botou lá no fundo da mochilinha para ninguém ver a sua nota ruim, hein? Ou uma tentativa de proteger o ego apagando as evidências. Já a obrigação, a disciplina, aquele que é profissional, ele vai fazer o que com aquela prova? Uma autópsia. Aí ele vai enfrentar a dor para extrair o dado. Então, o papel da prova contém o quê? O mapa exato do que você ainda não sabe. Jogá-la fora é jogar fora o guia da sua aprovação. E o mais importante disso não é só você é, constatar os erros, é investigar, é ir além, é fazer o quê? Uma autópsia dessa prova. E o que é essa autópsia? É o processo de analisar cada erro para descobrir onde estão as falhas de aprendizado. Não se trata apenas de ver qual é a resposta certa. Porque às vezes a gente vai lá corrigir só para quê? Para ver se acertou ou não e onde que está a resposta certa. Não. Você tem que se aprofundar. Trata-se de entender por que você marcou a resposta errada. E aí você vai fazer alguns questionamentos. Foi falta de base? Foi distração? Foi uma pegadinha? O que aconteceu? Para isso, você precisa categorizar cada falha. Classificar cada erro em 3 tipos. E o primeiro deles, a primeira categoria é ver o erro de conteúdo. Você não sabia o assunto? Será que você não sabia o assunto? Então aí qual é a ação para que isso não aconteça mais na próxima prova? É reestudar a teoria, o assunto, rever todo aquele assunto. Outra categoria, erro de interpretação. Será que eu não interpretei direito? Será que eu não entendi o que a questão pedia? E aí, qual é a ação? É treinar mais a banca, as questões, é ler com atenção aquela questão, ver o que ela realmente está pedindo. E o terceiro e último passo é o erro da atenção. Ou atenção, né? Você sabia, mas marcou errado por pressa. Então, o que você tem que fazer? Simular condições reais de uma prova. Ou fazer aquela respiração que falamos em uma de nossas aulas anteriores. Quem lembra? Se você não lembra, eu vou deixar ela no final do nosso vídeo, da nossa aula, eu vou deixar para você rever quem viu e ver quem não viu, certo? E aí vem o ciclo da alta performance. O estudante antifrágil, ele não teme a prova difícil. Não, ele não teme. Ele sabe que passando ou reprovando, ele vai se sair bem, ele vai se sair ganhando. Ele vai conquistar aquela informação necessária. Se passar, conquista a vaga. Se reprovar,
Ele vai fazer o quê? Uma autópsia naquela prova, para analisar, para entender o porquê errou e vai ajustar essa rota, vai evoluir, vai vir como uma fênix saindo das cinzas e vai o quê? Ter a informação necessária para a vaga, para a nota excelente, para ser o melhor naquilo que ele está fazendo. Então, o código do estudante, com 3 passos bem importantes, bem destacado, que é o primeiro deles, é a fundamentação, a fundação, a sua identidade. Eu posso ter falhado, mas não sou fracassado. Meu valor é constante. Meu desempenho é variável. E a segunda é a filosofia. Eu sou antifrágil. A dificuldade não me diminui, ela me aprimora. E o terceiro e último passo é a tática. Qual é a tática? Eu não escondo meus erros. Eu faço a autópsia. Eu encaro a verdade nua e crua para corrigir a rota. Então, a próxima vez que você errar uma questão ou receber um não, lembre-se, aquele momento não é o fim da linha. Não é o fim da linha, não, gente. É apenas o início da sua fase mais forte. Pegue a prova, faça a autópsia, evolua. Então, vem comigo já. Se esse vídeo foi interessante para você, comente, compartilhe e deixe seu like. Tchau e até a próxima aula.